Graças e paz a todos. Meu nome é Eduardo Borges. Eu estou montando uma série de estudos rápidos sobre pontos do cristianismo. Hoje eu gostaria de falar para vocês, né, sobre a graça eficaz, que é um dos pontos chaves da doutrina cristã. O que é a doutrina eficaz? A doutrina eficaz é a salvação que a gente não perde. E também eu queria falar sobre a perseverança dos santos, né? Perseverança, os santos que a gente fala aqui não é aquela concepção católica de santos, mas tipo assim, é a definição bíblica, né, de pessoas santas, pessoas que são separadas para para servir ao evangelho, para serem justificadas perante Deus, daquelas pessoas que são justificadas do seu pecado pela obra da cruz do Calvário e que elas procuram se separar do mundo, mas não aquela separação de ir para um mosteiro, de não conviver com o mundo, é aquela separação de não viver mais sobre as regras do mundo, mas sim sobre as regras de Deus. É, pessoas que procuram abdicar do pecado, que perseveram nessa santificação diária. O, um dos argumentos, né, das pessoas que defendem, né, que se pode perder a salvação, que da mesma forma que você conquista a salvação, você pode perder a salvação. Primeiro, a salvação você não conquista, ela é dada para nós. Ela vem do trono de Deus, de nenhum outro lugar. Não vem da nossa vontade, mas da vontade de Deus. Isso a Bíblia deixa bem claro em diversas situações. Eu vejo até pessoas sinergistas, né, que quando a gente pergunta para elas, por que eu prego para fulano e prego para ciclano, fulano crê, fulano crê e ciclano não crê? Daí essa pessoa, ela sempre vem com essa resposta, porque é o seguinte, é o Espírito Santo que convence a pessoa. Isso para mim já é argumento mais do que suficiente para saber que não é a nossa vontade, e sim a vontade do Espírito Santo na vida da pessoa que faz essa pessoa acreditar e ter fé ou não. As pessoas que defendem, né, que se pode perder a salvação argumentam: então se eu estou salvo eu posso pecar à vontade, posso roubar, matar, me prostituir, que eu não vou perder a salvação, né? Isso é isso é um silogismo, mas não condiz à realidade e não condiz nem com o que a Bíblia fala. Se a gente, por exemplo, for pegar o texto de Paulo, né, a carta aos Romanos, né, no capítulo 6, né, no versículo de 1 a 2, ele trata exatamente desse assunto, né? Porque talvez as pessoas já tivessem essa dúvida aí, tô salvo, posso pecar. Ele fala assim, né? No versículo 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E no versículo 2 ele mesmo responde, né? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, irmãos, eu poderia citar mais textos na Bíblia, mas eu acho que esse texto de Romanos 6, versículo 1 e 2 é o mais contundente de todos sobre se a gente tem ou não que permanecer no pecado. Os romanos da época eles tinham exatamente essa ideia. Tudo bem, já que a graça me alcançou, então eu posso pecar só para demonstrar que a graça é mais poderosa ainda. Mas Paulo ele fala exatamente o contrário. Porque exatamente porque a graça te alcançou, que você não deve pecar. Você deve mostrar através das suas atitudes que você é agraciado. Uma pessoa que tem a graça, essa pessoa ela se regenera. Esse é um dos frutos da graça. Você é regenerado. Você não tem mais prazer no pecado. Mas isso aí não quer dizer também que você não tendo prazer no pecado, você buscando a santificação, você nunca vai pecar. Tanto é verdade que você vai pecar, que uma hora você vai, como diríamos, chutar o pau da barraca, que João também em uma das suas cartas ele fala sobre isso, fala sobre como o que acontece quando e se um cristão peca e o que nós devemos fazer. João, né, na primeira carta de João, né, no capítulo 2, versículo 1, né, João ele fala aos cristãos: Meus filhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quer dizer, tipo assim, tanto a nossa condenação como a nossa salvação não depende das nossas obras, elas dependem exclusivamente da graça de Deus, da vontade de Deus em nos salvar. Todos, cristãos e não cristãos, quem acabou de nascer, quem já tem 120 anos, todos são pecadores. Acontece que alguns, os cristãos, os que receberam a graça de Deus, eles são justificados dos seus pecados. A obra da cruz do Calvário que propiciou esse perdão. Nós somos pessoas pecadoras diante de um Deus justo, de um Deus bom. Nada que nós fizermos, nenhuma obra nossa, nos capacita a ser salvos. Porém, temos outra questão aqui sobre isso, né? Ah, tudo bem, né? Então uma pessoa pode pecar. Mas se a pessoa morrer afastada, se ela morrer, tipo assim, em momentos, tipo assim, que ela não está na fé, ela está afastada. Ela vai para o céu, vai para o inferno. Aqui a gente também pode dizer, segundo a Bíblia mesmo, não segundo filosofias humanas, mas segundo o que está na Bíblia, né? Que o cristão ele persevera na fé. O cristão ele até o fim ele mesmo que por vezes ele peque, mesmo que por vezes ele saia da linha, ele sempre persevera na fé. Quando isso não acontece, significa o quê? Significa que ele nunca teve uma fé verdadeira. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é que para que se manifeste que não são todos de nós. Está em 1 João 2,19. O evangelista, né, ele diz exatamente o que acontece. Pessoas que se desviam e não se arrependem, elas nunca receberam a mesma fé, nunca receberam a mesma graça. Elas podem ter elas podem ter tipo, se aderido ao cristianismo ou a uma igreja por algum outro motivo. A gente pode até pensar em algum desses motivos. Às vezes a pessoa compra aquela ideia lá da prosperidade lá que tem nessas igrejas neopentecostais, ou vai para a igreja em busca de algum milagre, ou por motivos menos nobres, não é descartada essa ideia. Tem gente que vai na igreja mesmo para arrumar namorado, arrumar marido, arrumar se enturmar, vai por milhares de motivos que não seja tipo assim para adorar e louvar a Deus. Isso é uma coisa que acontece, já acontecia na época da igreja, vai acontecer hoje, vai acontecer no futuro. Nós não temos como evitar isso, porque isso vem do coração do homem, não do coração de Deus. Quando a fé, a regeneração, vem do coração do homem, quando a fé e a regeneração vem do coração de Deus, a pessoa, ela se torna verdadeiramente cristã, ela vai até o fim. A palavra, nesse caso, ela mostra, né, que as pessoas aparentemente compartilham da nossa fé, elas parecem ser cristãos, elas cheiram como cristãos, elas agem como cristãos, mas no fundo, no âmago, lá dentro dela, elas não são cristãos, não são cristãos de fato. Elas em um dado momento, elas vão embora, elas não perseveram, arrumam coisa melhor para fazer. muita gente, muita gente que a gente julga que é cristão, né? Elas vão se desviar. A gente já viu isso acontecer hoje com televisão, TV a cabo, programas evangelistas de televisão. A gente nota que alguns grandes líderes cristãos, né, acabaram se distanciando, estão se distanciando e estão levando um montão de gente com eles. A gente podia tem tem líderes cristãos, ditos cristãos, né, que eu não considero como cristão, como Silas Malafaia, por exemplo, que
que ele começou a carreira dele de um jeito, ele era uma bênção, fazia sermãos, ele era até duro, mas com o tempo, tipo assim, ele foi pegando amor ao dinheiro, foi aderindo àquela teologia da prosperidade, foi, foi se corrompendo. Primeiro ele defendia a Igreja Universal, daí o Edir Macedo parou de dar a mesada para ele começou a atacar, xingava a Globo, agora defende a Globo. Ele vai para onde o dinheiro chama ele. Isso é uma isso é triste. Eu espero que um dia ele se arrependa e volte a pregar o verdadeiro evangelho, mas por enquanto ele tá triste, né, gente? O Caio Fábio também, com aquela arrogância intelectual dele, ele é meio bipolar nas ele é meio bipolar nas suas posições. Uma hora ele está completamente com a Bíblia, outra hora ele tá desdizendo a Bíblia, achando que a Bíblia não é a palavra de Deus. E são pessoas assim que acabam se desviando e acabam desviando muitas pessoas também. O Paulo, né, ele fala para Timóteo numa das cartas, ele diz, né, porque virá o tempo que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Que é o que acontece hoje com a teologia da prosperidade, com a teologia relacional, a teologia aberta, e liberalismo e tantas outras coisas que fogem do cristianismo. Porém, né, o que a gente pode falar sobre isso, né? Nesse mesmo capítulo que Paulo alerta Timóteo sobre isso, né? Ele aconselha, né, a Timóteo, né? Mas tu se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. É uma mensagem boa para nós também, porque hoje um verdadeiro cristão ele sofre as aflições, porque a gente vê esses shows da fé, essa venda do evangelho, é, venda de palmilha, venda de palmilha, de sabonete setor uma bênção, de saquinhos. A igreja evangélica está ficando pior do que a igreja católica da Idade Média. Ou seja, nós estamos voltando muito atrás. E eu espero que nós possamos sair daqui, possamos um dia dizer como Paulo, tipo assim, no fim da nossa vida, que a gente possa dizer também, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Irmãos, é muito importante isso. A gente tem que guardar a fé, a gente tem que combater o bom combate. Às vezes o bom combate leva a gente a ser duro com pessoas que teoricamente são nossos irmãos, que é o caso dos neopentecostais, essas pessoas que pregam coisas que não estão na Bíblia, que pregam coisas que não estão na Bíblia, que acabam misturando a Bíblia com outras religiões, como o budismo, maniqueísmo. O maniqueísmo não é uma religião, é uma filosofia, mas tem como universalismo. O universalismo é uma coisa tão bonitinha, tão mimosinha, mas é completamente antibíblica, irmãos. Deus fala da porta, a Bíblia fala sobre a porta estreita e a porta larga. O universalismo ele prega a porta larga, ele acha que todo mundo vai e não vai. Tem condições para tem condições para você ser salvo, tem condições para você alcançar a graça. Essas condições são uma só, a vontade de Deus. Eu peço que vocês pensem nisso, que vocês me mandem sugestões, que vocês avaliem o que eu disse. Quero deixar um grande abraço a todos. Tenham um bom dia e não desapartem da fé, irmãos. Obrigado. Abraço.